Oi, tudo bem? Eu estava pensando aqui comigo o quanto a nossa fé ela é estranha e esquisita. Alguns meses atrás eu estava rolando nas minhas redes sociais e apareceu um vídeo no meu celular, um vídeo científico onde um rapaz falava do chip que seria implantado na sociedade. E esse rapaz ele pegou e estava falando dos benefícios desse chip. Ele estava falando, por exemplo, que numa abordagem policial, por exemplo, um policial não precisaria dos nossos documentos, mas com uma digital ele teria todas as nossas informações, da onde a gente veio, se a gente tem passagem na polícia, por algum crime. E ele falou também, por exemplo, você não precisaria andar mais com dinheiro, né, com cartão de crédito, que uma simples compra no mercado você pagaria com a sua digital. Ele estava falando que você também seria um próprio GPS, né? Porque todo mundo saberia, quem quisesse saber onde você está, em qualquer lugar dá para saber onde você está. E eu fiquei pensando comigo, né? Naquele momento ali. A gente está vivendo um dia tão violento, né? Na nossa segurança pública, por falta de segurança pública, como ia facilitar o trabalho da polícia? Por exemplo, em caso de um sequestro, um pai pode acionar a polícia com 10 minutos, a polícia já entra no cativeiro e já intercepta aquele sequestro e vai ser muito bem para a sociedade. E caí na besteira de colocar esse meu pensamento ali no comentário daquele vídeo, né? E eu escrevi assim, como seria bom para a nossa segurança pública em caso de um sequestro, né? Rapidamente a polícia interceptaria o, o, os sequestradores. E postei. Aí um rapaz, depois eu fui ver que ele era um cristão também, ele escreveu assim, burro. Aí eu respondi ele, né? Eu falei para ele, engraçado, né, meu irmão? Como nossa fé é estranha. A gente crê em chip de besta, a gente crê em apocalipse, em arrebatamento, em anticristos, mas a gente não crê em que Jesus disse que aquele que se levantar contra o seu irmão sem motivo será réu de juízo. E aquele que chamar o seu irmão de raca, ou seja, rotular o seu irmão de tolo ou de idiota, será réu do sinédrio. E aquele que chamar o seu irmão de louco, será réu do inferno, do fogo do inferno. E respondi ele, passei o vídeo e continuei a minha vida e ele é dele. Mas eu fiquei lembrando dessa situação. E é verdade, a nossa fé é muito estranha mesmo. Por quê? Porque a gente crê em umas coisas e não crê em outras. Por exemplo, Jesus falou em Mateus 23, Jesus falou para os fariseus, ai de vós, fariseus, que vocês têm fé para dizimar até do dízimo da hortelã. Eles tinham fé para dizimar o dízimo até das hortaliças, do cominho e do coentro. Mas não tinham fé para praticar a justiça e a misericórdia. O próprio Tomé, por exemplo, quando Jesus ele sai da Judéia porque estavam querendo apedrejar ele, prender e apedrejar ele, o Lázaro ficou doente. Aí mandaram uma mensagem para Jesus, olha, Lázaro está doente, né? Venha ver ele antes que ele morra. E se Jesus fosse, Jesus estava correndo o risco de ser apedrejado ali, preso e até ser apedrejado. E o Tomé falou, vamos com ele para a gente morrer com ele. Aí quando Jesus morre e ressuscita, e falaram para Tomé, olha, o mestre ressuscitou. Eu não acredito. Eu só acredito se eu colocar as mãos nas feridas das suas mãos. Ou seja, Tomé tinha uma fé para morrer por Jesus, mas não tinha fé para crer que Jesus falou que ele ia morrer, mas o Pai ia ressuscitar ele. É a mesma coisa os discípulos no Monte da Transfiguração. Eles não estavam conseguindo expulsar, depois que desceu do Monte da Transfiguração, eles não estavam conseguindo expulsar um demônio de um menino. Mas tinham fé para descer fogo do céu e consumir os samaritanos. A gente muitas das vezes somos assim, a gente crê em umas coisas da Bíblia, mas não crê em outras coisas. Olha só esses pregadores de Apocalipse aí, principalmente das redes sociais. Todo ano é um anticristo diferente. Teve um ano que era o Macron da França, depois era o Elon Musk, depois é um rapaz lá da Dinamarca,
E eles erram e eles não vêm em público pedir desculpa. Ah, eu errei, eu estava errado. Não. E tá lá, você vai ver o canal deles, tantos inscritos. E eles ganhando dinheiro ali, com aquelas axiologia, e os irmãos estão tudo lá. Cada dia é um anticristo diferente, cada dia é uma marca da besta diferente, e cada dia é um besterol diferente. As pessoas têm fé para essas coisas, mas não têm fé, por exemplo, para visitar os órfãos e as viúvas na sua tribulação. Mas estão lá. As pessoas têm fé nessas coisas, em arrebatamento, e tem que ter mesmo. Em besta, em Apocalipse, tem que ter mesmo. Mas não tem fé para, por exemplo, visitar os doentes nos hospitais, os presos. Como não tem fé, como Jesus disse assim no final dos tempos, ele ia separar os bodes das ovelhas e falar, olha, vinde bendito dos meus pais, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava preso e foi me visitar, estava doente e foi me visitar. Então, mas a gente tem fé para Apocalipse, mas não tem fé para essas coisas. Um exemplo que eu posso dar aqui para vocês. Uma coisa que a gente faz muito bem, e tem que fazer mesmo, eu não sou contra, eu já fiz isso muito, mas a gente muitas das vezes honra os nossos pastores. A gente faz aniversário com os nossos pastores e abre a porta do carro para os pastores e faz aquela festa. A gente tem fé para essas coisas. Mas muitas das vezes a gente nunca fez isso para o nosso próprio pai. A gente abre a porta de um carro para um pastor, vai com tanta alegria fazer uma festividade para um pastor, e tem que fazer mesmo, não sou contra. Mas nunca fez isso para o próprio pai, para a própria mãe que está em casa, que a gente tem que honrar também. A mesma Bíblia que fala honre os vossos pastores, fala honre os vossos pais. Então é o que Jesus falou para os religiosos, vocês têm fé, para vocês dizimam até da hortaliça, mas vocês desprezam a misericórdia e o juízo, ou seja, faz essas coisas sem omitir aquelas. Então não é errado, eu não sou contra você abençoar um pastor, já fiz muito isso. Essas pessoas que nos recebem com a nossa família, nos abraça e nos instrui, tem que fazer isso mesmo. Mas muitas das vezes a gente não faz para o nosso próprio pai que está em casa, nossa própria mãe. A alegria, a motivação, a gente não faz com o mesmo ânimo, o mesmo entusiasmo. Então nós temos fé em muitas coisas e não temos fé em outras coisas. Perguntaram uma vez para Martinho Lutero, se Jesus voltasse hoje, o que ele ia fazer? Ele falou, eu plantaria uma árvore. Porque o que Jesus voltar hoje, o justo vai fazendo justiça e o injusto vai continuar fazendo justiça. Você não tem que ficar preocupado com essas coisas. Então muitas das vezes nós somos incoerentes nesse sentido, meus irmãos. Olha só, os artistas da Globo. Há uns 2 anos atrás, quando era o governo interior, a Amazônia estava pegando fogo. E eles estavam cantando, salve a Amazônia. E tem que cantar mesmo, tem que salvar a Amazônia. Mas agora passou-se 2 anos, já estamos em outro governo e a Amazônia está pegando fogo muito mais do que pegava antes. E cadê eles para cantar salve a Amazônia? Para clamar e ajuda, socorro, para cobrar o presidente da República. Então muitas das vezes nós somos assim. Por exemplo, nós temos fé para colocar uma camisa do Brasil e para ir para a Paulista falar, nós somos contra o aborto. E tem que fazer isso mesmo. Mas não temos a mesma fé para pegar o telefone e ligar lá para o orfanato que cuida da causa do aborto e falar, vocês estão precisando de alguma coisa? Então a nossa fé, meus irmãos, é muitas vezes incoerente. Nós cremos só naquilo que nos convém e não cremos nas outras coisas. A gente tem fé em Apocalipse, sim, mas a gente não tem fé para jejuar mais, a gente não tem fé para orar mais. Olha como os cultos de orações, e quantas as vezes, poucas as vezes que nós oramos, mas a gente vive falando de arrebatamento, de Apocalipse, louvando a Deus para lá e para cá. Mas cadê a nossa fé para orar, para jejuar, para se santificar, para mortificar os nossos membros? E eu também não fico atrás não, eu estou pregando aqui, mas eu também. Eu prego, tudo que eu creio, tanto que eu prego porque eu creio. E eu falo de tantas coisas aí, dia após dia, aí pregando o evangelho, mas voltando a falar de segurança pública. Nossa, muitas das vezes eu creio tantas coisas que Deus faz,
e muitas das vezes eu fico tão preocupado com meus filhos por causa de tanta violência no mundo e esqueço e não creio que o anjo do Senhor está acampado em volta daqueles que o temem. E fico preocupado, às vezes eu fico preocupado com meus filhos. Meu Deus, será que minha filha está bem? Onde ela está? E fico preocupado. Então eu sou assim também, eu não estou muito longe. A gente precisa melhorar, como diz o caipira, né? A gente vai melhorar. Como o apóstolo Paulo, ele disse assim: tem por certo isso, que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminar até o dia de Cristo. Então, nós vai ficar bom ainda. O apóstolo Paulo falou que Deus vai terminar essa obra. Nós vai ficar bom a cada dia ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus. A cada dia a gente vai consertando. Eu estava indo por aqui, estava com excesso aqui, vou dar uma recuada aqui, vou por esse lado aqui também. Porque a pregação do Evangelho, ela vai nos melhorando. É perto dos bons que a gente melhora. Então a gente tem que ouvir a palavra do Evangelho a cada dia e ir melhorando e ir aperfeiçoando a nossa caminhada, a nossa vereda. Porque é perto dos bons que a gente melhora. Nós vamos ficar bom ainda, irmão. Em nome de Jesus, essa nossa fé estranha e esquisita vai a cada dia ser tomando uma forma mais saudável, uma forma mais madura, e nós vai melhorar em Cristo Jesus. Amém? Deus continue te abençoando.